Olá, bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Filosofia, Teoria e Prática do curso de Pedagogia do IFES Campus Vila Velha. Meu nome é professor Emerson Saqueto. Estamos mais uma vez aqui reunidos para pensar um pouco, conversar um pouco sobre a história do pensamento, conversar um pouco sobre a história da filosofia ou a maneira como nós, enquanto humanos, fomos evoluindo ou não evoluindo, enfim, porque a ideia de progresso é uma ideia relativa, mas fomos desenvolvendo o pensamento na sociedade durante a história da humanidade, durante a nossa história. Nós vimos nas últimas aulas a filosofia antiga, cosmologia pré-socrática, o desenvolvimento da sofística, Sócrates, né, e os dois grandes sistemas, né, metafísicos lógicos, né, a metafísica de Platão, né, falamos um pouco sobre o banquete, o Fedro, a República, né, o mito da caverna. Depois passamos um pouco para falar sobre a metafísica em Aristóteles, um pouquinho da lógica em Aristóteles, e como esses dois grandes sistemas influenciaram o período iluminista, né, como Platão influenciou a ética patrística, né, como influenciou a teologia dos primeiros padres do catolicismo, principalmente na força de Santo Agostinho, e um pouquinho sobre a filosofia da religião em Tomás de Aquino, né, que foi influenciado por uma teologia pautada pela filosofia de Aristóteles, né? Então, a partir disso, né, destes quase 2.000 anos de período da antiguidade e antiguidade clássica, né, e acrescidas o período medieval, nós entramos hoje no que seria a proto-modernidade, ou proto significa, né, pré, né, ensaiada, a modernidade com o Renascimento, tá? Se a gente parar e pensar na prática, né, que nosso curso não é só um curso de filosofia, é um curso também de ensino. A aula de hoje teria um método histórico, né? Porque esse assunto, renascimento, geralmente nem estudamos em filosofia propriamente dita. Os professores de filosofia trazem este conteúdo, mas a modernidade é ensaiada nas aulas de história. Nós terminamos ali a história medieval, e aí o professor de história acaba desenvolvendo uma aula sobre renascimento e uma aula sobre iluminismo. Então, a filosofia, ela se mantém em constante diálogo com todas as ciências humanas, com a sociologia, né, ou com as ciências sociais, de uma maneira bem estreita, né, mas também de maneira bem estreita, e em especial no ensino médio e no ensino fundamental, né, com a história, tá? E aí vamos recordar, antes de falar de filosofia, né, deste movimento histórico chamado Renascimento. Né? Quando a gente tem lá a baixa Idade Média, que significa a decadência da Idade Média, nós estamos falando de um período da história que geralmente se associa ao feudalismo, e aí se coloca o feudalismo em crise. Anaildo, depois eu vou colocar para você aí as suas questões. Vou primeiro fazer a apresentação, depois lá no final eu deixo para as dúvidas. Anota sua dúvida aí para você não esquecer. Mas vamos lá, né? A gente atrela, né, filosofia e história, e a gente começa a lembrar do feudalismo para falar de, né, história medieval. Só que aquele sistema feudal era um sistema de uma lógica medieval francesa. Não significa que todos aqueles impostos, né, tostão de Pedro, banalidades, que aquela estrutura, né, manso servil, manso senhorial, a divisão das terras era igual em toda a Europa, por exemplo. Ou
se a gente ampliar isso para a África, para a Ásia, né, nem faz muito sentido falar do período medieval, como nós estudamos em feudalismo, nas outras civilizações, nos outros continentes. Então, o que nós estudamos de período medieval ou Idade Média é uma Idade Média principalmente franco-germânica ou atrelada à Península Italiota, né, ou seja, a Itália, né, os povos italianos, até porque não se falava de uma nação italiana, eram ainda cidades-estado, né, eram, né, governados inclusive por grandes famílias, né? Duas dessas grandes famílias ficaram conhecidíssimas na literatura shakespeariana, né? Que eram os Montecchio e os Capuleto, né? Na Itália ali, com uma vendetta, que era uma guerra entre famílias, porque não tinha ainda um rei que comandasse toda a Itália, ou que unificasse a Itália. Inclusive, essa é uma perspectiva histórica, porque nós estudamos unificação italiana e unificação alemã no conteúdo de história, enquanto unificações tardias, tá? Enquanto processos ou projetos de unificação que se deram ainda já no curso do século XIX, né? Então, quando a gente fala, há que se falar então, período medieval, nós estamos falando de um período principalmente europeu, de uma compreensão principalmente europeia, que é a Idade Média com aqueles valores. Quais eram os valores da Idade Média? Eram valores, né, em que a igreja era a grande senhora feudal, né? Que a Igreja Católica ela representava não só o poder religioso, mas representava também, para além do poder religioso, a igreja representava o poder secular ou o poder temporal. Na verdade, o poder divino e o poder temporal ou o poder secular se misturavam no período medieval. Geralmente, quem tinha um poder divino tinha também o poder social, o mando, o governo, a nobreza, tá? Tanto que alguns dos filósofos deste período renascentista, que é o logo após o período medieval, vão falar sobre o poder. Quando a gente fala de Maquiavel e Thomas Hobbes, a gente está falando de uma concepção filosófica de, afinal de contas, quem é o rei? Ou quem tem que comandar? E quem comanda por quê? E por que nós outros comandamos este rei? Inclusive, vai sair destes dois filósofos, é a nossa lição 9 lá no que a gente vai fazer uma aula só sobre isso, mas de Maquiavel e de Hobbes, que são justificativas de um absolutismo monárquico, vão surgir outros teóricos que vão falar sobre contrato social, sobre liberdades e sobre resistência do povo, que já são iluministas, tá? Do mesmo jeito que o conhecimento também vai ser pensado neste período. Mas vamos lá. O poder, como era entendido pela igreja, a maneira como era gerado o poder, ou gerido o poder no período feudal, no período medieval, vai aos poucos sendo colocado em xeque. Porque aquilo de não ter um peso e não ter uma medida dificultava o comércio, né? E já estavam nascendo nestes espaços os burgos, e com os burgos, os burgueses, os comerciantes. E eles começam a sentir falta de uma unificação deste poder, que não era aquilo que era todo senhor feudal ou todo suzerano poderia então exercer o poder, né, descentralizado, ou a maneira como existia, com príncipes fracos e nobres, então, que cuidavam das suas terras,
mas não pensavam uma ideia de nação, de povo, né, que é marcada, ou a marca do período do Renascimento, tá? Então, vamos lá, então, período medieval, Idade Média em crise. E várias coisas vão ajudar essa crise, né? A peste negra, né, que vai influenciar, ele vai causar a morte de muita gente neste período. As cruzadas e as derrotas das cruzadas, né, que vão mostrar que a igreja não estava com aquele poder todo e que os nobres não estavam com aquele poder todo. Um longo período de fome, né, de problemas na agricultura, de falta de comida, e tudo isso no meio de uma incredulidade na igreja. E aí, então, quando o professor de história vai dar essa aula de renascimento, ele vai e fala que o renascimento vai acontecer com outras 5 coisas, né? Vão ser, então, a estrutura do mundo que está mudando no renascimento é a cabeça das pessoas, ou seja, a intelectualidade, por isso renascimento, né? A palavra renascer, né? A expressão renascimento cultural tem a ver com ressorgimento, é uma palavra em italiano, esse retorno, né? Esse ressurgir, né? Essa palavra vem da ideia de dar um passo atrás, né? Que é voltar aos valores da antiguidade e pensar o mundo com uma outra cabeça do que aquela cabeça do período medieval, do teocrate, né, que é o teo, Deus, crate, poder, da teocracia do poder divino, né, e começar a pensar com valores antropo, homem, né, ou humanismo, não é com os valores voltados para o humanismo e para as filosofias clássicas e para aquilo que tinha antes. Então, renascer significa ressurgir de um período que foi considerado, nesse momento, como de trevas, né? Considerou, então, o período medieval como uma idade das trevas, né? Então, era a necessidade de renascer, ressurgir, né? Religar não aos valores religiosos, mas religar a filosofia da antiguidade aos valores da antiguidade, né? Então, começa a surgir uma ideia de subjetividade, uma ideia de eu, uma ideia de individualidade, uma ideia de pessoa, que vai ser concretizado isso só nos séculos posteriores. Mas a ideia de que este humano precisava voltar à cena, tá? Beleza. Basicamente, eu vou falar sobre as características do renascimento, mas é isso, é a necessidade de renascer. Renascimento, ressurgir, trazer de volta os valores humanos que ficaram um pouco esquecidos durante aquilo que se chamou Idade das Trevas, que foi o período medieval, tá? Um longo período medieval, 1000 anos de período medieval, né? Vamos lá. Então, quando se estuda Renascimento, se estuda outros capítulos também, que é o quê? Reforma Protestante, se estuda Lutero, Calvino, Zwinglio, o movimento anabatista francês, Henrique VIII na Inglaterra, né? Então, perceba que nós estamos falando do ensino de filosofia enquanto ensino ligado ao ensino de história. Então, por isso que eu estou fazendo essa rememoração também. Então, reformas protestantes. E tem muita coisa interessante aqui na reforma protestante, né? Como, por exemplo, a ideia de se estudar a Bíblia, de popularizar a Bíblia, o estudo bíblico. Então, não era aquilo mais feito aos teólogos, né? Porque se começa a fazer uma tradução daquilo que era a língua em latim para as línguas, né, germânica. Então, começou a ter Bíblia em alemão, Bíblia italiano, Vulgata italiana, e começou então a ter toda uma literatura na língua das pessoas. Então, a cultura passou a ser mais divulgada. E a imprensa de Gutenberg, que foi criada neste período também, tirou aquele poder das bibliotecas monásticas, né? De que o poder estava naqueles monges que tinham que copiar um livro para o outro do período medieval.
Então, você começa, óbvio, o livro ainda era muito caro nesse período, né? Mas você começa a popularizar o conhecimento. Fica um pouco com a imprensa mais fácil a produção de obras científicas, filosóficas, teológicas e a própria Bíblia traduzida, tá? Então eu tenho Renascimento junto com Reforma Protestante. Eu tenho absolutismo monárquico. O que é isso? O rei forte, o rei que vai unificar o império. Então eu tenho unificações também dos projetos nacionais. Eu tenho o surgimento dos primeiros países, como nós conhecemos hoje, a ideia de um país nascendo, né? Portugal e Espanha são os primeiros países a se unificarem, né, com essa ideia de um rei ou uma rainha, né, fortes. No caso, os Dinis, né, e depois os Avis, né, os Bragança bem depois, né, em Portugal, e obviamente depois Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né? Por isso que a gente fala que na Espanha se fala castelhano, né? Castelhano, que é a língua de Castela. Não se fala, por exemplo, basco, que é a língua também, é uma das línguas espanholas, né? Mas no espanhol, na verdade, o standard é não é o catelão nem o basco, né? É o castelhano, a língua de Castela, né? Com Isabel ou nem o aragonês, né, que teria um outro dialeto, mas, ou, né? Mas a ideia de um país, Espanha, tá? Depois da Guerra dos 100 Anos, né, um país França, um país Inglaterra também, mas o lance é, este período do Renascimento é o período do nascimento dos países e em volta dos grandes reis. Os mais conhecidos são os reis franceses, né? Aí depois de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, né, que vão inclusive permitir as grandes navegações e a descoberta da América, mas a gente tem também, né, os Luís, né, o Luís, né, 14, né, que vai falar a famosa frase, né, l'état c'est moi, o Estado sou eu, né, o rei francês, ou je suis le roi soleil, eu sou o rei sol, né, eu ilumino tudo, o rei como a grande figura ou grandes figuras do Renascimento, tá? Beleza. Esses reis, este país, essa burguesia, essa nova cabeça, a imprensa, essa nova cultura, esse renascimento também vai permitir, então, né, o surgimento das grandes navegações ou das navegações pelo Atlântico em busca de um novo caminho para se chegar às Índias ou para se fazer comércio com o Oriente, o comércio de especiarias. Os primeiros vão ser os portugueses, né? A gente vai ter Vasco da Gama, né? A gente ia falar de Vasco Fernandes Coutinho, né? Mas para nós, Vasco Fernandes Coutinho aqui no Espírito Santo é interessante por conta, né, da capitania hereditária do Espírito Santo, né? Mas eu tenho, então, uma série de navegadores que vão, então, buscar esse caminho para as Índias e também esse contato cultural com o Oriente. E aí a gente tem a descoberta da América, né? Pedro Álvares Cabral, o português, Américo Vespúcio, né, que vai fazer a circunnavegação, né? E, né, Cristóvão Colombo, o italiano aí contratado por Isabel de Castela, pelos reis espanhóis, que vai chegar à América do Norte. Então, vocês percebam que a filosofia, ela acompanha a história. A mente das pessoas acompanha o que as pessoas estão vivendo. Então, uma nova filosofia, ela possibilita um mundo novo e é possibilitada por um mundo novo. Vocês vão perceber que estes valores do Renascimento vão ser colocados em xeque daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, eles vão falar assim, olha, nós não gostamos mais desse rei. Nós não gostamos mais do comércio como é feito aí pela burguesia. Nós não gostamos mais dessa maneira de enxergar o mundo. E aí, como que o mundo vai se preparar? Num outro ciclo histórico. Que aí vai ser isso que era o Renascimento, que é a novidade,
vai se tornar o antigo regime que vai ser questionado pelos iluministas, que é a segunda fase da história da modernidade, que aí vai começar aquelas colônias mercantis que foram criadas na América vão começar a se tornar independentes. A primeira delas, Estados Unidos, 1776, vai se tornar independente e começa então as colônias, né, com Simão Bolívar, né, e aí vão começar a se tornar a América Latina independente, até o Brasil também se tornar independente, né, com Dom Pedro I. Mas fato é, aquilo que era novidade, que era bacana, que era legal o momento, no outro momento já não estava tão mais legal, não era aquilo que as pessoas queriam. Tanto que vão vir independência dos Estados Unidos, independência das colônias latino-americanas, Revolução Inglesa, que é quando não vão aceitar mais o absolutismo monárquico na Inglaterra, né? Aí vai ter o Oliver Cromwell, uma república inglesa, depois até chegar no parlamentarismo. Vai ter a Revolução Francesa, que é o principal evento de finalização do período da modernidade. Inclusive, Rousseau e Voltaire vão ser contemporâneos da Revolução Francesa, ali, que são filósofos iluministas, que vão estar questionando e se perguntando sobre a liberdade, as instituições, sobre o que é a função do Estado, qual é a função do soberano. Então, então, 1789, eu tenho a queda do regime monárquico absolutista francês. E eu tenho um novo tipo de economia, né, mais comercial, né, que é a Revolução Inglesa. Revolução Inglesa não, que é a Revolução Industrial, perdão. Então, isso tudo junto com o Iluminismo, que é trazer luz àquilo que era considerado ressurgido ou que era o renascimento no período anterior. Então, falar em modernidade na filosofia é falar de renascimento e depois de iluminismo. Agora, falar de modernidade na filosofia como um todo é principalmente falar de história do período. Que eu só vou compreender de fato Marx se eu entender o que estava acontecendo na Inglaterra da Revolução Industrial. Só vou entender, por exemplo, materialismo histórico dialético, só vou entender cultura marxista, e aí, obviamente, só vou entender a filosofia marxista se eu entender Revolução Inglesa, enclosures, que será a política de cercamentos, e Revolução Industrial, o operariado. Aí eu começo a entender a filosofia. E isso com todos os filósofos. Né? Sara estuda aqui com Priscila Vygotsky, né? Para entender Vygotsky, você tem que entender materialismo histórico dialético. E aí você tem que juntar materialismo histórico dialético lido pelo Marx, interpretando a Inglaterra e, ao mesmo tempo, conjugar com a Revolução Russa, que era o contexto em que estava inserido Vygotsky. Então, queridos, queridas, a mesma coisa vai se dar em todos os campos da filosofia. Você tem que entender o que as pessoas estavam vivendo para começar a entender de onde que estava surgindo aquele pensamento. Você não consegue entender Maquiavel se você não sabe que Maquiavel é um autor renascentista, italiano, que tinha visitado outros países que se unificaram e ele falava, poxa, por que a Itália não se unifica? E aí ele escreve um livro chamado O Príncipe, né? A gente chama de O Príncipe de Maquiavel, que é justamente essa experiência do Renascimento olhando para a necessidade de um rei, ou justificando um poder de um rei. A mesma coisa o Hobbes, ao escrever O Leviatã, que era a ideia justamente de justificar o poder de um rei absoluto. E aí você começa a entender, né, a matemática atrelada à filosofia do conhecimento, à epistemologia, de Descartes, Leibniz e Spinoza. Tanto que a ética de Spinoza é uma ética dos geômetras, né? A filosofia das mônadas, vocês vão ver isso para frente, tá? Em Leibniz
está junto com cálculo infinitesimal e plano cartesiano. Vocês estudam desde sempre na matemática do ensino médio. Lembra? Antes do ensino médio, né? Às vezes na sétima e na oitava série já começa a ver um pouco de plano cartesiano. Lembra? X e Y, ordenadas e abscissa, e aí as coordenadas cartesianas. Esse matemático é antes um filósofo, aquele que fala, eu sei que nada sei. E por que todos eles estão mexendo com matemática nesse período, né, da filosofia do conhecimento? Porque eles querem ter alguma certeza, porque eles não tinham mais certeza de nada. Eles não queriam mais acreditar nos olhos, eles não queriam acreditar mais nos ouvidos. Assim, será que o que eu estou vendo e o que eu estou escutando, o que está sendo produzido pelos órgãos do sentido me produz algum conhecimento? Então percebam, tem que ficar hoje, sair da aula com isso na cabeça. Eu só entendo o pensamento quanto eu entendo o tempo histórico em que esse pensamento está ligado. Então, das técnicas de ensino de filosofia, a filosofia ela tem que estar sempre ligada à história. Tá? Então, vencemos essa parte de ensino de filosofia. Vamos falar um pouquinho, então, sobre as características do Renascimento, né? Vamos lá. Certamente você já estudou isso no ensino médio, e eu já falei um pouco disso, mas vou continuar falando aqui, vou indo aos pouquinhos falando sobre essas características. Vamos lá. Quais são as principais características do Renascimento, né? A primeira delas é a valorização do ser humano, ou seja, do humanismo. A gente opera no Renascimento a passagem do teocentrismo, que era o Deus no centro de todas as coisas, que é uma perspectiva da Idade Média, para o antropocentrismo. Talvez é uma das poucas coisas que se lembra dessa aula de Renascimento, né? Porque se fala tanto disso, teocentrismo para antropocentrismo, teocentrismo para antropocentrismo, que fica marcado na vida, na cabeça das pessoas. Mas então isso significa o quê? A valorização do humano, tá? Outra característica do Renascimento, o naturalismo. O que é isso? A valorização da natureza. Ela é entendida como obra de Deus, mas interligada ao ser humano. Ou seja, é a ideia de valorizar aquilo que é natural. O racionalismo, que é um culto à razão, tá? No qual é necessária uma prova científica para todos os fatos da natureza, indo contra o quê? O misticismo medieval, a explicação dos mitos na Idade Antiga foram substituídas pela mística do período medieval, que era sempre uma explicação religiosa para tudo que existia, principalmente o dogmatismo da Igreja Católica. Então eles começam a questionar isso aqui com o quê? Com ciência. O Renascimento, gente, é o momento de ressurgir o científico. Então, nós estamos falando de o quê? Heliocentrismo, que é outra característica do Renascimento, né? Que mostra o quê? Com Giordano Bruno, Galileu Galilei, né? E com Copérnico, a ideia de que, né, o Sol é o centro, seria o centro do universo ou do sistema solar, e não a Terra estava no centro. Então, essa descentração da Terra, Giordano Bruno, Galileu e Copérnico vão promover, que são renascentistas, tá? Vai mudar a maneira mística medieval e dogmática da igreja de controlar as pessoas. Giordano Bruno, inclusive, morre na fogueira na Inquisição por defender os valores científicos. Então, se você que pensava que só nos dias de hoje, em 2021, cientista é colocado em xeque, né, que só hoje, né, quem fala de que ivermectina é só remédio de verme, né,
Que talvez lá na igreja começaram a falar lá, Bolsonaro, não sei o que, o grande líder, falou que nós temos que tomar hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina, ok? Tipo, questionando a vacina, questionando a ciência. Quer dizer, nós no Brasil hoje, de certa forma, vivemos um pouco da Idade Média. Triste, né? Quando algumas instituições começam a questionar a ciência, como aconteceu isso no século XIV, no século XV. Isso me deixa bastante intrigado, né? Mas então, o período que nós estamos marcando aqui do Renascimento é também um período do ressurgimento da ciência. Outra característica do Renascimento. O Renascimento é marcado pelo universalismo, ou seja, há uma necessidade de saber todas as matérias e de provar tudo por um experimento. Né? Nascem os laboratórios, a alquimia. Né? Um dos grandes cientistas desse momento é, sem dúvida, Andreas Vesalius, que vai fazer dissecação de corpos, que vai querer entender o fluxo sanguíneo no corpo humano. Vesalius vai entender a grande circulação do corpo humano, né? Que aí você vai indo ver as veias e artérias vão se tornando cada vez mais fininhas até se tornar, né, arteríolas, e aí onde vai acontecer as trocas gasosas, por exemplo, a nível de pequena circulação pulmonar, né? Em que o sangue venoso vai se tornar, então, sangue arterial, né? Ou como vai acontecer a irrigação deste sangue, né, por todo o corpo humano, porque você vinha um veião, aí de repente começava, você não achava mais as veias e você não achava mais as artérias, né? Vai ser a dissecação dos corpos, a busca de compreender como é que o sangue funcionava em Andreas Vesalius, que vai permitir uma grande evolução das ciências médicas. Então, a ideia de universalizar, de experimentar, de procurar, de olhar, de querer entender, né? De vamos criar aqui um instrumento para enxergar além, vamos criar aqui, aí se cria o microscópio, se criam as balanças, se cria o telescópio de Galileu Galilei. Eu quero ver lá o que está acontecendo lá mais de perto. Eu quero saber se tem um dragão mesmo ali naquela lua. Né? É um dragão? É São Jorge matando dragão? Ou são as crateras? Né? Então, no período do Renascimento, a astrologia vira mais astronomia. A teologia vira mais filosofia. Né? As ciências é o que realmente está ressurgindo, é o que está aparecendo. E o questionamento humano tentando entender o que estava acontecendo. Outra característica do Renascimento, o classicismo, que é um retorno aos grandes clássicos da literatura antiga. É a revitalização da cultura clássica, é trazer de novo os filósofos e os poetas da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Porque já estavam falando assim, esse negócio do medieval aí, essa maneira de olhar o mundo não está permitindo que a gente avance, tá? Não está permitindo que a gente compreenda de fato esse ser humano e o momento em que nós vivemos. E por fim, a última característica que eu vou trazer aqui do Renascimento é o individualismo, né, que é um sentimento tipicamente burguês. A burguesia também é uma classe social nascida neste período e que visava a autopromoção conseguida por meio do mercado, né, e aí, obviamente, do mecenato. Né, vão ter várias famílias que vão funcionar como mecenas. Né? Os Médici, por exemplo, são uma das famílias mais conhecidas na Itália, né? Lourenço de Médici e os Médici, que vão promover, vão pagar obras de arte e, obviamente, vão patrocinar aí as artes, os artistas, e vão dar força a esse movimento, né? E vão querer ver, obviamente, seus rostinhos estampados aí nas obras de arte, né? Então, falamos de toda uma conjugação histórica e agora as características, né? Então, o Renascimento ele é humanista, ele é antropocentrista,
ele é naturalista, ele é racionalista, ele é heliocentrista, ele é universalista, ele é classicista e é individualista. Tá? De novo, professor, que eu não entendi. Vamos lá. O Renascimento é humanista, antropocentrista, naturalista, racionalista, heliocentrista, universalista, classicista e individualista. É um pensamento burguês científico que vai estar ligado às unificações dos estados nacionais, às grandes navegações, à burguesia, ao questionamento da Igreja Católica, ao fim do período medieval e, obviamente, ao mercantilismo e tudo o que se formulava, se conjugava em torno deste pensamento, né, novo e agora então entendido como moderno, a partir da Baixa Idade Média, ou seja, da decadência do período medieval e assim, portanto, parará, do período moderno, tá? Quem são os iluministas, os renascentistas? Tem um bocado de gente, tá? Tem um bocado de gente. E aí, eu vou falar um pouquinho sobre o Renascimento na literatura, que vocês começam a entender um pouquinho, né, de como estava se formulando. Depois eu vou falar das ciências, né? E depois, então, sobre as obras de arte. E, obviamente, você vai estar entendendo que é uma filosofia que está fazendo isso tudo, né? Mas vamos lá. Os três grandes escritores renascentistas de literatura são esses três aqui, tá? Dante Alighieri, um italiano. William Shakespeare, um inglês. Miguel de Cervantes, um espanhol. Vou aqui ser justo e vou colocar aqui um português. Luís Vaz de Camões é o representante renascentista da literatura portuguesa. O que esses quatro literários têm em comum? Primeiro, eles não vão escrever em latim. Isso já é um cisma, uma briga com o período medieval, com a Idade Média. Dante vai escrever em italiano a sua Divina Comédia. Shakespeare vai escrever Romeu e Julieta e Hamlet e Rei Lear, né, em O Sonho de uma Noite de Verão, em inglês. Miguel de Cervantes vai escrever Dom Quixote de la Mancha em espanhol. E Luís Vaz de Camões vai escrever Os Lusíadas em português, tá? Então, isso já é uma questão fantástica de ruptura com os valores medievais. O que vão falar cada um destes livros? Sobre o próprio período que eles estavam vivendo. Questionando os valores que eles estavam vivendo. A Divina Comédia de Dante Alighieri é, obviamente, uma das obras renascentistas mais fortes. Por quê? Porque ele conta a história do céu e do inferno e o que acontece para você ir para o céu e para o inferno, e aí, obviamente, os estágios desse grande teatro que é a Divina Comédia, como, por exemplo, o Purgatório. E aí, na obra de Dante, padres e bispos não vão estar no céu. Né? Esse caminhar aí de Virgílio, esse caminhar em torno da busca da luz, vai ser marcado pela busca da razão. E não é o fato de você ter um hábito ou de você ter uma toga que fazia de você alguém que iria para o paraíso. Então, a Divina Comédia mostra isso. Ela questiona os valores religiosos do período. Shakespeare vai questionar os valores, principalmente políticos, afetivos, né? É um dos grandes autores do século do Renascimento, né? Do século XVI, e que vai colocar em prova um monte de coisas, né? Tipo o Hamlet, né? Que é uma dos dramas, dos teatros dramáticos
mais fortes da modernidade é aquele menino que se vê a busca de encontrar-se com o fantasma do pai, e isso vai influenciar, inclusive, a psicanálise e a psicologia do século XX, né? Tentando entender o assassinato do pai e o que ele era dentro daquela corte, entre a mãe e o padrasto, né? Entre os crimes e, obviamente, os segredos que envolviam dentro de uma corte dinamarquesa. A gente vai escutar de Shakespeare em Hamlet, né? O ser ou não ser, eis a questão. Ou os questionamentos próprios do ser humano. Vão encontrar Polônio, que é um dos personagens, né, mais importantes dessa obra, se pergunta, dizendo, né, existem mais coisas entre o céu e a terra do que possam imaginar nossa vã filosofia, ou seja, não é só o que você cabe na sua cabeça, é o que existe, né? Existem mais coisas, né? A gente não consegue dar conta de tudo que existe. E óbvio, Romeu e Julieta é uma outra obra importantíssima que não é conto de fadas, né? Que não termina assim com eles foram felizes para sempre, viveram se amando, né? É a história de duas famílias rivais envolvidas numa vendetta seríssima, os Montecchio e Capuleto, e que Romeu e Julieta, ao tentarem viver o seu amor, não conseguem viver esse amor, né? Porque, né? Julieta morre, né, no final, né? Então, assim, mostras de que a gente tem que lidar com aquilo que é humano, que nem tudo termina bem. A gente quer ter uma esperança de que as coisas vão sempre acabar bem, de que sempre vai ter uma fada madrinha que vai dizer para você, Cinderela, que as coisas vão. Não trabalha, não, para você ver. Então, quer dizer, o renascimento são as mostras de um humano que tem que lidar com a realidade. Que tem que encarar a realidade de frente. Dom Quixote de La Mancha, né, o Dom Quixote, né, que olha para os moinhos de vento e vê gigantes, que olha para o rebanho de carneiros e vê um exército, que olha para a taverneira Dulcineia e a vê como se fosse uma nobre princesa, né? É a imagem do homem decrépito do período medieval. Dom Quixote, em Cervantes, é uma crítica ao homem do período medieval, que tentava ver aquilo que não existia, que era iludido. O ajudante de Dom Quixote é quem de fato se dá bem no livro. Quem ganha ali o prêmio, o dinheiro, o recurso para comprar uma ilha é o Sancho Panza, que se dá bem no livro, que é a razão. Cervantes, Shakespeare, Dante, Camões estão falando sobre o triunfo, a necessidade de construção de uma razão. Um dos momentos de Don Quixote que eu mais gosto no livro é quando eles estão tendo que pernoitar no meio de uma floresta, aquele breu danado, aquele escuro danado. É um dos momentos mais divertidos do livro, na minha opinião. Sancho Panza baixa as calças e começa a fazer cocô, né? Começa a cagar. E aí Dom Quixote começa a achar que eles estão na porta do inferno. Já sinto os odores do enxofre, Sancho. Estamos à porta do inferno. E o Sancho Panza ali fazendo o cocô dele. Percebem? Será que a gente vai ter que ver o diabo até quando tem uma pessoa fazendo cocô? O pensamento do Renascimento ele é muito legal e interessante, talvez para os dias de hoje. A necessidade das pessoas terem que lidar com a razão hoje. O que se está querendo ali nesse período era um retorno, ressurgir, renascer, é a razão.
renascer os valores humanos, renascer os sentimentos humanos, e inclusive a possibilidade de pensar se a pessoa é ou não é, sou ou não sou, ser ou não ser, e o que é o amor, e o que é a felicidade, e o que é a alegria. Quem é que vai para o céu e quem vai para o inferno? Quem está com a razão e quem está com a loucura? E é neste cenário também que Camões começa a falar e valorizar o povo português, os navegantes, que são os Lusíadas, né? São lusitanos, né? São os navegantes de Portugal ou de Portugal, que é então que aqueles que iam vencer o velho do Restelo. Quem é o velho do Restelo? É o Dom Quixote de Cervantes. É o cara que fala que não vai dar certo, que eles vão encontrar o monstro, que vai ter a beirada do mundo, que eles são infiéis. Então lá, corajosamente, aqueles homens indo além mar para buscar novas terras, novos comércios, novas culturas. Tá? Esse espírito da literatura vai influenciar Nicolai Copérnico, Leonardo da Vinci, Andrés Vesali, Jean Batista de la Porta, Andreas Laguna, Leon Battiste Alberti, Girolamo Fracastoro, que são todos cientistas do período renascentista. Mas eu quero falar mais uma vez só um pouquinho destes três primeiros, que se tornam talvez os mais importantes aqui. O médico Andrés Vesalius, que começa então na sua busca de entender a circulação sanguínea, a de tirar a pele e entender que somente pela anatomia é que ele ia entender a fisiologia. É Copérnico que vai enfrentar o medo e o perigo da morte para dizer que não era aquele modelo geocêntrico, ptolomaico. Ele já tinha visto Jordano Bruno morrer por conta disso na fogueira, e ele ainda assim vai enfrentar, e a ideia vai dizer: olha, é o Sol o centro do sistema solar. E é, obviamente, Leonardo da Vinci com as suas invenções, muitas vezes enfrentando a igreja para tentar mostrar que o humano deveria ser valorizado enquanto humano. Vamos lá. Arte. Quando a gente visita, se vocês tiverem a oportunidade, vou torcer para que vocês tenham a oportunidade de ir até o Louvre, o grande museu de Paris. As pessoas se amontoam em torno de um quadrinho pequeno. As pessoas achavam às vezes que era um quadro gigante, né? Mas é um quadrinho pequeno desta tal de Gioconda, que é a Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Uma das obras mais importantes, né, artísticas da humanidade. O que tem de tão importante na Gioconda ou na Mona Lisa? É o sorriso dela? São os segredos, né? Os segredos lá do The Secrets, sei lá, do o sorriso de Mona Lisa, né? É isso que é o mais importante de Mona Lisa? Não. É o fato de que se começou a pintar neste período pessoas comuns.
Óbvio que tem toda a técnica do Leonardo, é óbvio que estamos falando de um Leonardo da Vinci, né? Óbvio que nós estamos falando de uma das obras mais preservadas, óbvio que nós estamos falando de novas técnicas de pintura, o claro e o escuro em Leonardo, né? O fundo, a maneira como o fundo, a luminosidade, as mãos de Mona Lisa são construídas buscando uma fidelidade aos tamanhos, né, do corpo humano, a anatomia que está sendo colocada aqui por Leonardo, né? Mas isso não é o mais importante. O mais importante é que se começa a pintar pessoas comuns. Deus começa a se tornar mais próximo em obras como a criação de Adão de Miguel Ângelo, né, no topo da Capela Sistina, né, que é a criação de Adão. As formas, o corpo, os músculos. Tá ali o antropocentrismo. A ideia de um Deus muito mais próximo do humano. Então, gente, eu consigo ensinar também filosofia com arte. E que eu não vou falar apenas de cultura religiosa. Eu posso falar da arte no período renascentista por intermédio de outras concepções religiosas. Eu posso falar de pluralidade. Eu posso falar de feminismo. Eu posso falar sobre isso utilizando a obra de Sandro Botticelli, né? Que está no IFISE, tiver a oportunidade também de ver bem de pertinho, né, o nascimento da Vênus, no IFISE, na Itália, voltando ao naturalismo, voltando a uma ideia de corpo, voltando a uma ideia de mitologia, né, não só cristã. E mesmo quando eu estou falando de religião, eu posso estar falando de uma religião extremamente humana ou próximo do humano, como na Pietà de Michelangelo. Uma das obras de escultura mais potentes do período medieval, em que existe o afeto, existe o abraço, existe o acolhimento, existe uma verdade sendo colocada ali. Eu posso voltar a falar das filosofias antigas sem ter medo de ser perseguido, como na escola de Atenas do grande Rafael. No centro, a presença de Platão e Aristóteles, e todos os outros filósofos do período ali bem pertinho. A escola de Atenas.
o mestrado em ensino de humanidades do Campus Vitória, que alguns dos professores de vocês fazem parte, né? No caso, Fernanda, Priscila e eu, o símbolo do nosso mestrado é o homem vitruviano, que é a ideia de poder falar deste humano nascido, o cunhado no Renascimento. Este humano que possui um corpo, uma temporalidade, este humano encarnado, que vai aparecer na Primavera de Botticelli, na Última Ceia de Leonardo, que vai ser o burguês também no Uffizi, né, de Frederico de Montefeltro, porque as pessoas começam a ser retratadas neste período. Cadê o meu Montefeltro? O Frederico, aqui. É um homem bonito? Não é um homem bonito. Mas é um homem extremamente poderoso. Então, começa a ter retrato nesse período. As pessoas comuns começam a aparecer. Eu acho que é essa perspectiva que tem que ficar forte para nós nesse momento aqui da filosofia. A filosofia ela sai daquilo que é antigo, de certa forma, e da Idade Média, e começa a adotar valores que vão possibilitar que nós façamos uma reflexão sobre este homem na modernidade. É isso, gente. Espero ter hoje trazido um pouquinho deste pensamento renascentista. Me coloco aqui à disposição para a gente conversar sobre dúvidas que, porventura, a turma venha a apresentar. Vamos lá, estou aqui à disposição. Dúvidas sobre a filosofia medieval?